Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Francisco Castro, você está no canal Pela Fé, @Castro48. Este é o canal no qual você está agora fazendo parte, ouvindo este vídeo. Quero agradecer a Deus pela tua vida, te desejando uma semana cheia de graça, paz, amor, muita prosperidade. Quero pedir a você que deixe o seu like, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, vá lá, compartilhe, mande para o maior número de pessoas que você puder, faça o seu comentário, dando a sua opinião, pedindo o assunto a respeito do qual você quer que nós tratamos, e também não esqueça de ativar o sino das notificações, porque assim sendo o YouTube entende que você está se beneficiando e aí ele vai enviar para você os demais vídeos que pudermos produzir. Queridos, a pedido do irmão Breno, o nosso irmão que é inscrito no canal, fez uma pergunta muito pertinente. Deu a sua opinião e pediu: pastor, faça um vídeo a respeito do livre-arbítrio. Deixando mais claro, dentro da palavra de Deus, é claro, porque somos crentes, somos cristãos, somos protestantes, como éramos chamados antigamente, e até hoje nós somos protestantes porque protestamos contra o erro. E aí eu vou falar aqui agora a respeito deste assunto. Quero convidar você para entender a respeito um pouco mais deste assunto do livre-arbítrio conosco. A respeito disso, tratou um nosso irmão no passado, chamado Santo Agostinho. Ele era bispo de Hipona, na África, e ele tratou desse assunto sobre o livre-arbítrio, tratando de 3 pontos principais: o mal, a consciência e as decisões, lá o resultado delas. Tá, 3 pontos principais. Segundo a palavra de Deus, quando Deus fez o homem perfeito e colocou num lugar perfeito. Deus criou um lugar específico para ele, e ali Deus cria, dentro daquele lugar específico, dentro do Éden, Deus cria um jardim, por isso é chamado Jardim do Éden. A palavra Éden já significa paraíso, já significa lugar de delícias, lugar de gozo. Então o homem é colocado ali, o homem perfeito. Deus cria a mulher, coloca com ele, passa-se lá sei quanto tempo, mas chega uma hora que a coisa desanda. Deus coloca dentro daquele jardim 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore dentro do jardim também, que era a árvore da vida. Essas 2 árvores estão dentro daquele jardim. E com o tempo, uma certa feita, a mulher resolve desobedecer a Deus, quando Deus disse para eles, no caso para o homem, disse: olha, de tudo aqui vocês podem comer menos daquela árvore. E eles começam a desenvolver ali uma cobiça. Chega um dia que eles desobedecem a Deus e comem da árvore, todo mundo conhece, e acabam caindo. Isso passa alguns anos nesta situação, o homem vivendo debaixo de maldição, o homem vivendo numa situação quase que irreversível. Só que havia Deus feito uma promessa, né? Todo mundo sabe, de restauração. E ele começa a escolher pessoas. Deus começa a escolher pessoas, tentando levar esse povo novamente para o caminho certo. Deus começa a escolher pessoas, tentando guiar esse povo em direção ao caminho que ele queria que eles vivessem. Mas aí há o problema. Há o problema do livre-arbítrio. Deus levanta Abraão, mas Abraão tem o livre-arbítrio. Em algum momento Abraão mentiu. Abraão escolheu a mentira do que a verdade. Deus escolheu o filho dele. O filho também comete o mesmo erro por causa da esposa. Deus escolheu Jacó. Jacó também comete o mesmo erro. Deus vai escolhendo. Aí Deus escolhe o Moisés, homem muito bom, mas escolheu eu na hora de obedecer a voz de Deus com relação à rocha, um homem de sangue, matou alguém. E Deus vai escolhendo. Todo homem que Deus escolheu, em algum momento da vida, ele cometeu o erro, ele errou, ele fracassou em algum momento. Até mesmo o homem que era segundo o coração de Deus, em algum momento ele fracassou. Jó é um homem que a Bíblia testemunha a respeito dele, o próprio Deus testemunhando, dizendo: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Mas em um momento Jó murmurou e Deus chamou ele para uma conversa e disse: Jó, onde tu estava quando eu fiz tal coisa? E no final Jó, ele mesmo se chama de bruto. Disse: como um bruto eu falei. Tá. Assim sendo, Deus escolhe através de Moisés guiar o povo para fora do Egito.
E Deus começa a direcionar esse povo, a canalizar esse povo novamente por um caminho que eles deveriam seguir. Esse caminho, Deus pega eles lá, perdido, como diz a parábola do filho pródigo, Lucas 15, a partir do verso 11. Diz que esse povo está perdido, Deus vai lá e busca eles e coloca num caminho. Esse caminho é de volta para casa, de volta para a direção que Deus havia chamado ele. Só que esse povo é desobediente. Aí Deus chama eles para uma palestra e coloca aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto é, existe o mal. O mal existe. Só que o mal não está lá fora. O mal está aqui dentro. O mal não está aí em volta. O mal está dentro de nós. Nós fomos feitos em pecado, disse o salmista no Salmo 51. E a iniquidade a nossa mãe nos concebeu. Então nós já viemos do pecado. Pastor, mas e o primeiro homem? O primeiro homem tinha o direito de escolher. E ele escolheu errado. Nós hoje temos o direito de escolher a quem obedecer. Ele tinha o direito de escolher não a quem obedecer, mas a que atitude tomar. O primeiro homem tinha o direito de obedecer, que decisão tomar. Nós temos o direito hoje de a quem obedecer. Adão não era obrigado a pecar, mas muitas vezes somos obrigados a pecar pelos nossos impulsos. Mas e o livre-arbítrio? Vou te mostrar. Deuteronômio, capítulo de número 30, o verso de número 15. Veis aqui hoje te ponho diante de ti uma proposta. A proposta é o bem e o mal. É a morte e a vida. Veis aqui hoje te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. Porque te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivais e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração, se desviar, veja bem que o mal está dentro. O mal está no coração do homem. Não há homem bom, Jesus disse isso. Mateus, capítulo de número 19. Jesus conversando com certo homem, o homem disse para ele, bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que tu me chamas bom? Não existe bom, a não ser Deus. Só Ele é bom. O homem é mau. Mas tudo bem, vamos lá, nós estamos falando de livre-arbítrio. O mal estando dentro de nós, agora cabe a nós. Porque Deus coloca agora, como o mal está aqui, quem permitiu foi o primeiro homem entrar, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todo homem carrega a semente da morte. Todo homem carrega a semente da morte dentro dele, porque ele pecou. Adão pecou. Então entrou essa semente do mal em nós. Hoje, o livre-arbítrio ele está em você e eu escolhemos a quem vamos obedecer. Não escolhemos não ter o mal dentro de nós. Não temos. Essa escolha de não ter o mal dentro de nós, ela era para Adão lá. Adão poderia não ter comido da fruta junto com a Eva lá, eles poderiam não ter comido e o mal nunca teria entrado, porém o mal entrou. Hoje eu tenho uma escolha de obedecer ou desobedecer ao mal. Isso é livre-arbítrio. E eu só tenho essa escolha hoje de obedecer ao mal ou não obedecer ao mal por causa da morte de Cristo. Por quê? Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 12, ele diz, porque a lei do Espírito de vida, no verso de número 2, se não me falha a memória, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, ela me libertou da lei do pecado e da morte. Escute aqui. Eu sei que eu não posso me estender muito, mas o livre-arbítrio é isso aqui. Nós fomos vendidos. Quando Adão pecou, nós fomos acorrentados pelo mal. Vivíamos com o mal acorrentado, fazíamos o que ele queria. Era como se nós vivêssemos um Venom. Nós vivíamos manifestando tudo o que ele queria, porque ele nos dominava e vivia dentro de nós. Porém, ao aceitar a Cristo como nosso Salvador, agora cabe a nós obedecer ou desobedecer. Porém, o mal está conosco. O mal ainda está conosco. Mas dentro de nós vive alguém maior. São 2 leões dentro de uma jaula. Esta é a jaula. Aqui está o leão da tribo de Judá dentro de mim. No meu coração, sentado no trono dominando, ou no seu coração. Ou aqui dentro de mim, no meu coração ou no seu coração está o mal. Aquele que nós obedecermos, esse irá nos guiar. Se obedecer ao bem, se obedecer ao amor, se obedecer a Cristo pela obediência da palavra, eu estarei sendo formado uma nova criatura com a vida íntegra para que eu possa alcançar a minha salvação. Se obedecer os meus impulsos carnais,
obedecer às minhas próprias vontades, obedecer às minhas cobiças e minhas arrogâncias, tudo aquilo que aparece dentro de mim, ainda em diante eu já não estarei mais obedecendo a Cristo. E o livre-arbítrio foi meu. O mal está lá, a origem do mal vem de lá, do homem que pecou primeiro. Ele veio para cá, está em mim, agora cabe a mim escolher se eu devo seguir o mal ou devo seguir o bem. Se eu devo seguir a vida ou eu devo seguir a morte. O livro de Isaías, capítulo de número 31, capítulo de número 30, verso 29, ele diz que coloca diante de nós também o caminho. A palavra de Deus está dentro de nós, na nossa boca e no nosso coração, dizendo, eis aqui o caminho, andai nele. Jesus disse, eu sou o caminho, então cabe a nós se manter no caminho. O livre-arbítrio é, eu não quero pecar. Por mais que eu sou pecador, mas eu não quero pecar. Eu não vou viver na obediência do pecado. Uma hora ou outra eu posso escorregar. E aí eu vou dizer, miserável é o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7. Por quê? Porque eu quero fazer o bem, mas o mal já está comigo. E o bem que às vezes eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu faço. Só que quando eu ajo desta maneira, eu não colho o fruto daquele mal, porque eu não fiz por querer, não foi escolha minha. Não foi escolha minha. Às vezes a minha tribulação, que é uma coisa mal, às vezes ela vem de uma forma que eu não consigo dominar, eu não consigo vencê-la. E para isso nós temos um advogado. Quando isso acontecer, aí entra João dizendo, filhinho, é bom que não peque, mas se pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. É onde o Senhor entra, igual entrou em prol do sacerdote Josué, lá no livro de Zacarias. Está lá o diabo querendo te acusar de um lado, está o Jesus do outro, aqui o anjo do Senhor. Satanás acusando, aí o anjo diz assim, o Senhor te repreende, Satanás. Este aí é um tição tirado do fogo. Ou seja, ele se esforçou ao máximo. Ele foi ao ápice do seu esforço para que pudesse ser salvo e viver em obediência. Livre-arbítrio é você hoje ter a capacidade de escolher entre o certo e o errado e você fazer a escolha certa. Isto é o livre-arbítrio. Porém, se você escolher a coisa certa, haverá de vir consequências boas. Mas se eu escolher as coisas erradas, também colherei fruto daquilo que escolhi. De maneira que talvez amanhã ou depois seja tarde demais para me consertar. Deus abençoe e espero que tenha ficado pelo menos mais ou menos claro, porque o tempo é muito curto, senão o vídeo fica longo. Quero agradecer a todos e que Deus possa estar abençoando.